Aqui, vamos corrigir os exercícios aí. Esse primeiro aqui, ó. O aquecimento global tem como um dos seus principais componentes o aumento da emissão dos gases do efeito estufa, principalmente o gás. Qual gás? O carbônico, o metano, o nitrogênio e o oxigênio. É o gás carbônico. Pela matéria que eu dei para vocês aí sobre o efeito estufa, qual o principal gás que eu falo lá que está na atmosfera fazendo efeito estufa? O gás carbônico. Está na cara que é o gás carbônico. O próximo, 2. As estufas são utilizadas para o cultivo de flores, legumes, frutas e vegetais e tabaco. O aquecimento dentro da estufa dá-se essencialmente porque aí você tem que completar aqui, ou com condução, convecção, onda ou radiação. É suprimida, não há troca de calor de ar, né, entre interior e exterior, sendo assim a energia recebida da radiação solar que aquece o ambiente interno não é perdida com os concorrentes ascendentes, que realizariam a transferência de calor. Quer dizer, está falando o que? De convecção. Condução não, tem nada a ver com condução. Está falando de corrente, então é o que? Convecção. Onda não é, radiação também não é. Então, 3. Toda vez que entramos em um carro que ficou exposto ao sol com vidros fechados, percebemos o quanto o seu interior fica quente e abafado. Porque o carro não tem ar-condicionado? Não tem nada a ver essa letra A. O carro funciona como se fosse uma estufa, né? Tá na cara que é a letra B aqui, ó. Porque o carro tem ar-condicionado também? Não, o carro não funciona como se fosse uma estufa. Leia as afirmações abaixo. Aí vamos lá, leia as afirmações. O efeito estufa é poderoso, é o processo natural e de muita importância, que ajuda a manter a temperatura adequada ao desenvolvimento da vida Terra, como hoje a conhecemos. Aí vamos lá. O aumento do efeito estufa terá uma aceleração no ciclo hidrológico e, resultando disso, fenômenos climáticos e meteorológicos extremos que se tornam mais frequentes nos últimos decênios. Sobre as afirmações anteriores, é correto afirmar que um é verdadeiro e 2 é falso, 2 é verdadeira e 1 é falso, 1 e 2 são falsas, 1 e 2 são verdadeiras, todas as duas são verdadeiras, então qual que é? É a letra D. O próximo, 5. O efeito estufa é gerado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas, pois não são elas que regulam a temperatura, os ventos e o nível de chuva em diversas regiões. Então, aí que ele fala aqui, as florestas estão aumentando no mundo e a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção? Tem nada a ver, né? As florestas estão diminuindo no mundo e a temperatura terrestre tem diminuído na mesma proporção? Tá nada a ver, né? Um está sendo diminuído na mesma proporção que o outro não. Então, B também não é. 5. As florestas estão diminuindo no mundo e a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. É essa aqui, ó, a letra C. Por quê? As florestas estão aumentando no mundo e a temperatura terrestre tem diminuído na mesma proporção. Não tem nada a ver. Então, a única certa é a letra C ali. Então, você marca a letra C. Aqui, ó, o protocolo de Kyoto prevê a redução de gases poluentes para os próximos anos. Porém, países como os Estados Unidos têm dificultado o avanço desses acordos. Os Estados Unidos alegam que a redução da emissão de gases poluentes poderia dificultar o avanço da indústria no país. O protocolo de Kyoto foi assinado em... Qual ano que ele foi assinado? Eu dei no texto para vocês aí. Qual ano foi? 1997, na cidade de Kyoto, lá no Japão. Então, próxima questão, a 7ª. São consequências do efeito estufa, exceto a única que não se encaixa nas consequências do efeito estufa. Olha o português aí na interpretação. A única que não se encaixa. Qual que é? Vamos ver. As espécies vegetais e animais poderão ser extintos? Correto. Derretimentos de geleiras e alagamentos das ilhas e regiões litorâneas. Certo. Letra C.
tufões, furacões, terremotos e enchentes poderão ocorrer com mais intensidade. Alterações climáticas poderão influenciar positivamente na produção agrícola de vários países, aumentando a quantidade de alimentos em nosso planeta. Então, a única que não se encaixa aqui é a letra D. Todas as outras estão corretas. Tufões, furacões, maremotos e incêndios poderão ocorrer com mais intensidade. Próximo, oitavo, vamos lá. São exemplos de fenômenos climáticos e meteorológicos externos, exceto qual única aqui que não são exemplos de fenômenos climáticos e meteorológicos extremos, exceto qual única aqui que não é. Vamos ver. Secas e inundações. Está no meu efeito estufa, né? Tempestade severa, também consequência o quê? Do efeito estufa. Incêndios florestais, também, né? Está lá relacionado com o efeito estufa. Chuvas regulares, não tem nada a ver, né? Chuva regular, então a letra D, que não tem nada a ver. Está errada a letra D. Então, o próximo é o nono. Vamos lá. Normalmente o interior dos carros é preto, que é a cor que mais absorve radiação térmica e, portanto, que mais irradia calor. De acordo com certinho aquele texto que eu dei para vocês aí. Aqui, ó, a letra B não pode ser, ó, a cor que menos absorve radiação, não tem nada a ver. É a que mais absorve, está até lá no texto. Olha lá, a cor que mais absorve radiação térmica e, portanto, a que menos irradia calor. Não tem nada a ver, a que mais irradia é a cor preta. A cor que menos absorve radiação térmica, já aqui já matou a questão, que não é a letra D. Quer dizer, a letra correta é a letra A. 10. Assinale a alternativa correta. O efeito estufa é sempre ruim para o planeta Terra. Nem sempre, né? Tem que ter o efeito estufa, né? Para manter ele aquecido. Então, quer dizer, a letra A está fora. Letra B. O efeito estufa é sempre benéfico para o planeta. Não é sempre, não. Você está falando de efeito estufa porque tem hora que está prejudicando o planeta. Então, letra B não pode ser. Letra C. O aumento do efeito estufa é ruim para o planeta. É a letra C, ó. Está na cara aqui que é a letra C. Por quê? A eliminação do efeito estufa seria boa para o planeta Terra. Não tem nada a ver essa questão. Então, resolvemos todas as questões.